Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre palavras de maldição. Tenho algo a perder com isso, né? Eu perco algo utilizando essas palavras de maldição diariamente. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, o que que a limpeza emocional tem a ver com isso tudo e o que que afeta no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prosperidade, na nossa saúde, utilizar, sempre ficar verbalizando as palavras de maldição, tá? Para si mesmo ou para outra pessoa. Então, eu abro esse tema, esse vídeo de hoje, gente, falando assim, o universo em que estamos, ele é formado por energia, frequência e vibração. É um fato, tá? Então, ele é formado por energia, frequência e vibração. Essa ferramenta que eu utilizo, que eu vou apresentar ela agora, ela vai na energia, ela visita a nossa energia, tá? É uma ferramenta que ela vai direto na energia e purifica e transmuta. Eu utilizo a palavra limpar, limpa, tá? Mas purifica, ela transmuta. O Ho'oponopono utiliza purificação, a palavra, sabe? Mas essa energia contida no nas nossas memórias, elas são purificadas, tá? Então são só energias, tá? Então você vai lembrar de situações, vai utilizar, tocar nos pontos do EFT, utilizando o Ho'oponopono, sim ou não, e a memória ela vai ser purificada, vai mudar completamente a sua visão a respeito dessa situação que você viveu, tá? Então, essa ferramenta que eu vou apresentar agora, ela visita memórias do passado e na energia da situação, na energia do trauma, tá? Que contém a memória que você se lembrar, contém uma energia ali. Essa energia é a informação que está contida a história que você viveu. Então, ela visita a memória ali e purifica. A sua visão de mundo é modificada, entende? Você fica mais em paz, tá? A nossa verdade absoluta, a nossa real natureza é a consciência do agora, é a paz, é a harmonia, tá? É a alegria do ser. É até aí aí é o ponto final da limpeza, entende? Então, o ponto final dessa limpeza que eu vou abrir agora para vocês é a paz que nós sentimos quando a gente for contar essa história de trauma que nós vivemos, tá? Então, vamos lá. Eu apresento esse vídeo, meu nome é Rose, trabalho com terapias, somente com limpezas emocionais, e utilizo a ferramenta EFT, Emotion Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui, tá? A gente reprime essas emoções diariamente, mas dentro dessas experiências que nós reprimimos, contém os traumas, aqui que fica aqui no inconsciente, tá? No dia a dia, fica tudo aqui registrado no nosso subconsciente. As emoções, o subconsciente é pura emoção. E os traumas dos mais intensos, tá? Desde abuso, assédio, estupros, situações caóticas de violência física, violência verbal, uma situação que você presenciou e causou um trauma, algo que você ouviu te traumatizou, algo que você viu apenas te traumatizou, um segredo que você guarda às sete chaves e te faz um mal muito grande. O que mais? Algo que te disseram, que te falaram, a forma como te falaram, muito dessas experiências negativas começa na infância, tá? Com os pais, com os cuidadores, com os avós, ou pessoas próximas que estão ali na nossa infância, começa ali, tá? Da maioria das situações da nossa experiência ali, começa ali na infância mesmo. Por mais que a gente não lembre, sempre contém maior e menor intensidade uma situação dolorida, tá? A nossa mente é só a coberta, ela para a gente viver melhor no nosso dia a dia aqui nesse mundo da forma, ela coberta isso, a gente meio que tem a sensação que não se lembra de nada, eu não tenho nada, mas se você for visitar, você encontra assim, está no oculto aqui da sua mente, tem alguma experiência ali guardada, armazenada, uma experiência negativa, tá? Então ela visita essa situação de dor, purifica, você fica em paz. Em 5 minutos, o passo a passo dela é: você pode fazer sozinho essa limpeza ou você pode entregar para o terapeuta capacitado. Se você for fazer sozinho, você tem que ter consciência de que as emoções que nós reprimimos são só energias, como eu disse no começo do vídeo. As emoções que nós reprimimos, as negativas,
elas ficam no nosso inconsciente e as emoções elas ficam refletidas no nosso corpo. E as emoções negativas, dos traumas que eu falei agora, abuso, assédio, rejeição, violência, estupros, elas ficam, as emoções negativas, elas ficam refletidas no nosso corpo. E se for voltado às experiências sexuais, de traumas sexuais, contém energia sexual, as energias demoram um pouco mais a serem dissolvidas, purificadas. Tem que ter um pouco mais de paciência e persistência para você ir continuando fazendo essa limpeza emocional, tá? Mas tem um fim, você consegue zerar, você fica em paz, você se perdoa e perdoa a outra pessoa também, tá? Por natureza, você dá o perdão a outra pessoa, pela sua natureza. E o que mais? Ah, é, você tem que ter consciência disso. E quando você for abrir esse trauma, você lembra, você vai se conectar com essas emoções negativas e elas vão refletir no corpo, tá? E aí, quando elas se manifestam no corpo, para cada um é de um jeito, tá? Então, pode ser uma dor de cabeça, uma tontura, uma ânsia, uma vontade compulsiva de chorar, um arrepio no braço, um frio na espinha, um soluço, entende? Você pode soluçar o tempo todo, você pode gorfar o tempo todo, frio na espinha, nos pés, entende? Então, essas emoções negativas, quando a gente abre a situação de dor, elas se manifestam no corpo, e são energias mais densas, você vai chorar, vai ficar se vitimizando, mas é dentro de um espaço de 1 hora. A, a limpeza que eu recomendo, eu recebi essa instrução, aprendi com o criador dessa ferramenta. Dentro de 1 hora, no máximo, você faz essa limpeza, tá? Você consegue zerar uma cena dentro de 1 hora, tá? E você fica em paz com isso. Como eu disse, o perdão surgirá, porque você é o amor, você é o perdão virá e você vai dar o perdão. Daí esse é o final da limpeza. E que mais? Em 1 hora você consegue zerar essa cena. Aí, qual é o passo a passo? Você tem que trazer essa cena de dor que você vai trabalhar. E dentro dessa cena, você vai fazer algumas perguntas, vai fazer uma avaliação da cena e da emoção que você sente no corpo. Essa avaliação da cena e das emoções no corpo, elas devem ser refeitas a cada 3 rodadas, tocando nos pontos dos meridianos do corpo, tá? Então, a cada 3 rodadas, você tem que se refazer essas mesmas perguntas. Quais são as perguntas? Referente à imagem na mente, você tem que observar se você está dentro, se você está fora da mente. Sempre quando começa as limpezas, a grande maioria, você sempre está dentro da cena e a cena está muito colorida. Se você estiver dentro da cena e ela estiver muito colorida, é porque contém nela muita carga emocional negativa. Quando você for contar, aí você vai para as emoções do corpo. Quando você conta essa história de dor para você mesmo, tá? Faz de conta que você está sozinho. Quando você conta essa história de dor para você mesmo, o que você sente? Qual é o nome da emoção? Então, são diversos nomes. Não tenha medo das emoções, não tenha medo do que você for sentir. Se ela for muito intensa, for muito forte, tenha consciência que ela vai zerar, ela vai estancar, ela vai ficar em paz, tá? Principalmente para quem está começando, parece que vem uma avalanche, um vulcão se levanta, mas são só energias, são só emoções negativas que elas podem ser purificadas e você vai ficar em paz, ok? Aí você vai avaliar as emoções do corpo. Primeiro você vai encontrar um nome. São diversos nomes: raiva, ódio, é, mágoa, ressentimento, inveja, sentimento de pena, tristeza, rancor, angústia. Entende? Qualquer tristeza, dor, angústia, ódio, desejo, ansiedade, se sentir humilhado. Então, daí qualquer nome que surgir ali quando você for contar, dê um nome para essa situação que você está curando. Encontrou o nome? Você vai encontrar agora no corpo, quando você conta essa história, aonde ela se manifesta no seu corpo, tá? Aonde, por exemplo, essa tristeza, tá? Faz de conta que é uma tristeza. Aonde essa tristeza se manifesta no corpo. Você soluça, você tem dor de cabeça, você tem uma vontade compulsiva de chorar, você tem tontura, tem
uma dor no peito, um aperto no peito, um nó na garganta, um frio nas mãos, tremor nos pés, manifesta de qualquer jeito. E ele sempre está mudando, tá? Em uma hora ele muda essas energias, tá? Essas manifestações. Então, primeiro dá um nome, segundo você vai encontrar no corpo. Faz de conta que é um nó na garganta. Ah, um nó na garganta quando eu conto essa história. Então, primeiro você encontra o nome da emoção. Segundo, você encontra o local aonde está manifestado no seu corpo quando você conta essa história. E terceiro, você vai graduar. De 0 a 10, o quão intenso está essa emoção no seu corpo quando você conta essa história para você mesmo. E o objetivo da limpeza é, dentro dessa graduação, é você zerar ela. O que é zerar? Quando você conta essa história, você não sentir nada, sentir paz dentro de você, tá? Você pode contar tranquilamente isso para você mesmo e você não sente mais nada, entende? Esse é o processo de limpeza emocional. Você está limpando aquela cena de dor até você zerar. Você fez essas perguntas, você vai para a frase de preparação. A frase de preparação, a primeira parte é construída por você, quando você é referente à cena que você está trabalhando. A segunda parte é uma frase de repetição, de perdão e aceitação. Quando a gente se perdoa e aceita essa cena que a gente está trabalhando, a cena é mais rápida de terminar, com perdão e aceitação, tá? Porque existem situações de dor, de abuso, de traumas, é muito difícil. Então, é preciso esse perdão e aceitação da sua parte para você conseguir limpar melhor, tá? Por isso, sozinho, tá? Então, a frase de preparação começa aqui com um toquinho na mão. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo, faz de conta que eu estou trabalhando uma cena de dor que eu vivi na infância. Eu tinha 5 anos, eu estava brincando no quarto, eu vi meu pai chegando na sala, brigando com a minha mãe. Faz de conta, ok? Aí eu vou começar com a frase de preparação. Mesmo lembrando de estar brincando no meu quarto e vendo meu pai, ouvindo brincando com a minha mãe na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo lembrando do meu pai brigando, gritando com a minha mãe na sala, e eu ficando assustada, estava assustada lá no quarto. Eu sinto esse medo até agora, um medo, uma culpa. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo lembrando dessa dor, dessa tristeza, dessa decepção ao ver meu pai, que eu amo tanto, eu amava tanto, e aquele dia ele estava tão bravo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Entendeu? Então, eu fiz a frase de preparação, a primeira parte construída referente à cena, e a segunda parte de perdão e aceitação. Aí a gente vai para os pontos. Os pontos voltar da cena, se ela tiver começo, meio e fim, você conta do começo, meio e fim, até o fim. Ou se for uma cena parada, você fala da cena parada apenas e da emoção do corpo que vai se manifestando no decorrer da limpeza. Por exemplo, eu estava ali no quarto e meu pai chegou na sala brigando com a minha mãe, tá? Então vamos lá, os pontos são topo da cabeça, você dá uns toquinhos no topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã, ok? Aqui, aí você termina, finaliza aqui e você vai recomeçando. Fazendo 3 rodadas, você para e avalia a cena de novo. 3 rodadas você para e avalia até você zerar a cena, tá? Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo que eu estava ali no quarto. Eu estou vendo na minha mente, eu sentada ali no quarto, eu ouvi o barulho da porta se abrir. Eu me assustei no quarto, eu lembro desse susto que eu tive. Eu estou lembrando agora desse susto, é um susto muito grande. Aí meu pai chegou gritando com a minha mãe, e minha mãe começou a gritar com meu pai. Eu fiquei muito triste lá no quarto, muito triste. Aí eu, muito curiosa, eu queria ir lá ver o que estava acontecendo e vi o rosto do meu pai. E aí eu faço 3 rodadas e paro e conto do começo ao fim. E eu fico naquela situação aonde mais causa intensidade emocional no meu corpo. O olhar do meu pai, o olhar da minha mãe, o rosto do meu pai. Então eu fico nessa cena até eu ficar em paz, tá? Comigo mesmo. Quando eu for contar isso, eu fico em paz. Então eu fico, paro, avalio a cena e o que que marca mais na minha mente? Ah, é o rosto dele, ah, é o olhar dele, ah, é os gritos, é o barulho da porta se abrindo, ou minha mãe lá gritando, ela muito alto. Aí você para nessa situação que te causa mais intensidade emocional negativa.
você fica tocando nos pontos até zerar, tá? Esses toques, eles suavizam, eles vão purificando, tá? Eles vão transmutando as memórias. Aí, o que que é zerar a cena? O zerar, o final da cena dentro de 1 hora ou menos, para cada um, varia, tá? O quão intenso está a situação, a emoção reprimida. O final dela é, você vai estar fora da cena, ela vai estar desbotada, ela perdeu a cor, tá? Então, ela vai estar desbotada, perdeu a cor, e aí as pessoas que contêm, né, ou elas somem, ou elas dão um sorriso para você, sai, para cada um varia de um jeito, e quando você conta isso, você fica em paz, e virá o perdão natural. Como eu disse no começo do vídeo, nós, por natureza, somos a paz, somos o amor, somos a harmonia. Então, quando você for contar essa cena para você mesmo, você vai sentir harmonia, você vai ficar em paz com você mesmo. E virá um perdão natural, porque você é o amor. Você dará naturalmente o perdão a essas pessoas, tá? Você vai entender, você vai encontrar com o seu divino ali, com o seu ser divino, e a sua visão de mundo referente a essa cena vai mudar completamente. Você vai ter um outro entendimento dessa situação, entende? Após o perdão. E aí você vai ficar em paz. E aí, para quem está começando a limpeza emocional, pode acontecer o quê? Você limpou a cena, você fica em paz, você deu o perdão, você sente que está em paz mesmo, mas ainda assim vem um desconforto que você não sabe de onde que é. O que que acontece? Nós guardamos emoções de tristeza, muitas situações de dor, muitas. Tá? Então você está abrindo o seu inconsciente, está abrindo essa parte da sua mente aqui, tá? Então, ao abrir, você vai se conectar com várias experiências. Aí, na hora, no processo de limpeza, pode vir algumas, ou no final pode surgir um desconforto, tá? E aí, o que que é esse desconforto? É uma cena de dor que a sua mente mesmo já está trazendo ali de carreirinha, trazendo para a limpeza, tá? Então, a hora que você limpar uma, já vem uma outra memória de dor, tá? Aí você vai fazer o quê? No final, você pega um papel, uma caneta e vai anotando as cenas que vierem à luz da sua consciência, que você for lembrando, nossa, teve esse outro dia, nossa, teve dia na escola, nossa, teve no trabalho, teve. Daí você vai anotando todas as situações de dor que você for lembrar. Pode ser na hora da limpeza ou pode ser quando você for dormir. Não fique contando para ninguém, não conte para as amigas, não conte para a roda de conversa, porque isso não vai te fazer bem, tá? É uma situação negativa, e eu vou falar sobre situações negativas agora, sobre palavras de maldição, está dentro também das situações negativas, tá? Você anota, guarda 1 hora por dia, você vai limpando, fazendo essa limpeza emocional. Cada vez que você for limpando essas experiências de dor, você vai ficando cada vez mais em paz, cada vez mais presente, mais consciente, mais lúcido e com menos pensamentos negativos, mais criativo, mais abundante, mais próspero, mais alegre, como eu disse, entende? Tudo, o seu corpo vai ficar mais leve, entende? Então você não vai ter preguiça, você vai ter disposição para fazer as coisas, entende? Essa é a sua verdade absoluta, entende? Por isso que o processo de limpeza é recomendável você ficar, ter um compromisso com você mesmo. Experimente ir limpando por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Eu fiquei 6 anos. Então, com propriedade, eu posso te dizer sim que, por natureza, a gente se encontra com essa paz, a sua consciência ficando agora, os pensamentos negativos se dissipam e você fica mais alinhado, mais seguro, mais confiante. Você não depende mais da, da opinião de outras pessoas. Você sabe, você está alinhado, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que precisa ser feito, porque existe dentro de você uma sabedoria infinita, uma inteligência maior, tá? É o divino em você, tá? E aí você vai se aproximando desse divino em você, dessa harmonia. Você não fica pedindo amor, você já se conecta com essa harmonia, que é o amor, entende? É a compaixão. E aí você vai começar, quando você tem esse compromisso com você mesmo de fazer esse processo de limpeza, você vai passando a ter mais compaixão de si, e aí você vai tendo mais compaixão da outra pessoa. Você vai entender por que as pessoas fazem o que fazem. Você vai se compadecer mais e não vai julgar tanto, criticar tanto, e a sua vida vai indo, prosperando no amor, na harmonia, na paz, porque essa é a sua verdade absoluta. Por mais experiências negativas que esteja aqui no seu inconsciente, que você viveu nessa vida,
você vai ficando cada vez mais em paz. Você tem a consciência do que passou, você não vai esquecer, não. Você tem consciência, você vai se lembrar. Mas você, quando você for contar, não tem carga emocional negativa, você não vai sentir nada. Você não sente nada. Você lembra, você fala, de uma forma racional, você fala e fica em paz com isso. Entende? Você deu perdão às pessoas. Entende? Aí você se perdoou. E aí você fica muito, muito, muito mais em paz. Tá? É consciência. Você lembra, mas você deixa passar. Muitas situações, algumas você deixa passar, nem lembra mais. Parece que você vai ter uma sensação que não passou por essa situação, de tanto que você for limpar cada situação. Você tem uma nítida sensação que não passou por isso, tá? Então vamos lá. Palavras de maldição. O que você tem a perder com isso? O que nós temos a perder com palavras de maldição? Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre a maldição e a bênção. A palavra maldição, a palavra maldita, ou a bênção, a bendita, ela carrega um pouco de crença. Por exemplo, maldição parece que você está amaldiçoando uma outra pessoa de uma forma espiritual, amaldiçoando, fazendo um trabalho. Não é isso que eu quero dizer. Todo julgamento, toda crítica, toda reclamação, contando histórias negativas, contando os seus problemas, contando suas doenças, ouvindo problemas de outras pessoas, contribuindo com isso, são palavras de maldição. Estão dentro das palavras de maldição. São palavras malditas, malditas, mal expressadas, entende? E essas palavras de maldição, elas a gente utiliza de uma forma natural. Aqui nesse mundo da forma é extremamente natural. Esse mundo da forma, ele é composto pelo, pelo negativo. Tem muito negativo, energia negativa nesse lugar. Então, é como se você estivesse dentro disso e compartilhasse disso. Em algum nível, você compartilha disso na sua mente, entende? E o que você vai fazer? Ter consciência disso. Tenha consciência que esse lugar é um lugar formado de negativo, no inconsciente coletivo das pessoas contém muito medo, muita culpa e muita raiva, tá? E quando a gente for expressar, a gente acaba vendo essas situações, e quando a gente expressa isso, vamos lá, a gente alimenta e fortalece esse negativo em nós, tá? Então, no nosso inconsciente tem experiências negativas, diversas, e aí a gente começa a contar essas experiências, falar dessas experiências, não só as nossas, como a gente começa a julgar o outro, reclamar do outro, condenar o outro. E quando a gente tem esse comportamento, porque eu já tive no começo e muito, quando a gente passa a ter esse comportamento, a gente está inconsciente de quem nós somos por natureza. Nós estamos inconscientes de quem nós somos, e do que a outra pessoa é também, tá? Então, quando você fala de uma forma negativa de si mesmo e do outro, você está alimentando e fortalecendo o negativo em você. Tá? Então, mesmo que seja da outra pessoa, mesmo que você esteja falando da outra pessoa, reclamando da outra pessoa, tá? Falando que o fulano é assim, é assado, como que eu não tenho aqui? O que ele é, o que ele foi, o que ele não foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A gente condena muito isso. A gente tem essa programação na mente. Todos fazem aqui isso. A gente liga a televisão, a gente ouve nas músicas, letra de músicas, o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, o que a pessoa deveria fazer, o que ela é, o que ela não foi. Então a gente está sempre condenando, julgando o outro. E quando a gente tem esse hábito, a gente alimenta e fortalece esse negativo, a gente está alimentando e fortalecendo uma ilusão, algo negativo, ilusório, que não é real, e não é verdadeiro, nem para você e nem para outra pessoa. Quando você verbaliza isso, você fortalece esse negativo em você. O seu corpo passa a ficar mais forte. É como se você estivesse dando alimento para essas memórias negativas. Elas ficam mais fortes, entende? E aí, quando você dá alimento para essas
memórias negativas, você fortalece, você meio que se afasta um pouco mais desse ser divino que habita em você. E aí, a hora que você se afasta, não é que o ser divino vai catar as malas dele e vai embora. Não. Você é um com Deus. É eterno, sempre será. Só que quando você conta tantas histórias negativas, ouve de outras pessoas tantas histórias negativas, você passa a acreditar que esse mundo é negativo. É, mas aí você pensa, não tem mais jeito. Não, o divino está dentro de você. A verdade, o amor absoluto está dentro de você. Entende? Aí, quando você começa a utilizar as palavras de maldição, fortalecer, você se afasta desse ser divino e você fica com uma sensação de vazio, de solidão, de depressão, de ansiedade, de medo, de culpa. Você se sente sozinho, entende? E aí você cria uma série de situações de doenças por causa dessa sensação interna. Você acredita muito no negativo, que é algo ilusório. Então, primeiro, você alimenta e fortalece o negativo em você. Segundo, você cria uma egrégora, um mal-estar no corpo. E nesse mal-estar no corpo, você cria uma egrégora negativa em sua volta. Então, numa roda de conversa, seja em casa, ou no trabalho, ou onde quer que você esteja, você cria uma egrégora negativa, as pessoas já estão ali no seu grupo, falando mal, amaldiçoando um ou outro, ou se amaldiçoando, seja a doença que está contando, você vai fortalecer essa egrégora negativa e ficar aquele ambiente negativo ali. É só você reparar o que você sente quando você conta algo negativo para alguém. Observa, observa o que você sente quando alguém está contando algo de negativo para você. Observa também que quando ou você ou a outra pessoa estiver contando algo negativo, sempre virá alguém contando algo negativo também, por atração, por semelhante atrai semelhante, por ressonância, que aqui no nosso inconsciente existe a lei da ressonância. Você vai atraindo outras pessoas e aí você vai lembrando de outras histórias negativas e fica aquela egrégora negativa, aquele ambiente negativo que você criou. Você vai olhar somente situações negativas, vai atrair somente pessoas negativas e aquela sensação negativa fica no seu corpo. Você vai embora, no outro dia cria outra situação e assim. Com o tempo, essas emoções negativas no seu corpo acumuladas, elas vão despertando, desencadeando doenças no corpo. As doenças não suportam tanta negatividade e começam a se manifestar no corpo por meio de qualquer doença, qualquer dor de cabeça, tontura, depressão, ansiedade, entende? O medo absurdo, absoluto de ficar sozinho, muitos pensamentos negativos começam a invadir o seu corpo. E os pensamentos à noite, parece que eles crescem assim. Quando você vai dormir, eles crescem, entende? Eles ficam imensos, gigantes. Ou começa a ouvir vozes, começa a ter visões, entende? É porque você está se afastando do seu ser. Você acredita tanto no negativo, você deu tanta verdade por essas palavras, por meio dessas palavras de maldição. Nesse negativo, você dá tanta verdade nisso que eles começam a criar ilusões na sua mente. Ilusões, mentiras, tá? Então, essas são as consequências. E aí vai desencadear na sua vida financeira. Você pode bloquear por causa dos traumas que você passa, situações densas. Você pode bloquear, você mesmo bloqueia a sua vida financeira, porque se não é você que conta ou cria essa situação de mal-estar, você acredita na história que os seus pais, os seus avós trouxeram, tá? Então você traz uma memória dos seus ancestrais, histórias de dor, de decepção. Aí você começa a contar isso, você entrega para os seus filhos e vai levando isso embora, entende? Entregando de filho, de pai para filho, de filho para neto e vai levando essas crenças embora. Vai eternizando essas crenças negativas. Então, cria um mal-estar um bloqueio na sua vida financeira, cria atritos nos relacionamentos, cria doenças no corpo. É uma série de consequências negativas que você cria utilizando palavras de maldição. Você acredita como verdade. Você ouve aquilo. Eu hoje
Eu posso ligar a televisão, eu escuto o jornal, eu escuto, só que eu posso ouvir do jeito que ele entra por aqui, ele sai por aqui, porque eu tenho consciência de que as pessoas, muito delas, estão afastadas de si, estão tendo as suas experiências, que nós estamos aqui para ter esse tipo de experiência, só que elas acreditam com verdade e estão pagando com isso. Então, elas mesmo criam essa história na vida dela, o caos na própria vida, entende? Aí eu tenho mais o quê? Compaixão. Aí é a hora que a gente passa a ter compaixão. Mas eu estou alinhado ao meu ser divino. Muito dessas experiências eu entrego para o eu superior, para o Espírito Santo, como diz um curso de milagres. Eu entrego essas experiências que eu escuto para o Espírito Santo e eu fico em paz, alinhada, entende? Então eu não dou tanta verdade nessas palavras de maldição que chegam, que são energias, tá? Então elas têm uma série de consequências. Aqui nesse vídeo eu estou resumindo quais são as consequências da utilizarmos essas palavras de maldição. Elas vêm do nosso subconsciente, das nossas experiências negativas, por ressonância atraímos pessoas, a gente se retroalimenta, fortalece, ouvindo as histórias de outras pessoas, situações que outras viveram, e aí fica aí, vão tudo para o nosso corpo e desencadeia uma série de doenças, problemas financeiros, emocionais, de relacionamentos profissionais, entende? Esses são os problemas que causam as palavras de maldição na nossa vida. E eu lembro que no começo do meu processo, antes mesmo de começar a limpeza emocional, que eu encontrei nas redes sociais, no canal do YouTube mesmo, encontrei essa ferramenta IFT. Eu ouvia muito não reclamar, não julgar e não condenar. Aí eu mesma fechei a minha boca. Então, na roda de conversa, no começo, quando a gente para de reclamar, de julgar e de condenar, você fica, no começo você fica meio desconfortável, mas você, se você for notar, você vai ficando cada vez mais em paz. Quando você para de reclamar, de julgar o outro e de condenar o outro, o seu corpo vai ficando mais em paz, tá? No começo, eu lembro que eu comecei assim, parei de reclamar, de julgar, de criticar outra pessoa. Palavras de maldição. Eu estava profetizando, eu parei. E aí, mesmo assim, eu via situações negativas acontecendo em minha volta. Brigas, desentendimentos, sabe? Violência mesmo. Comecei a presenciar situações pesadas em minha volta. Aí foi a hora que a ferramenta IFT chegou, e aí, diante das minhas experiências que começaram no nascimento, que eu nasci invertida, meu bracinho se deslocou, foi meu primeiro trauma, eu comecei a limpar, fazer a limpeza emocional de todas as minhas experiências de dor. 1 hora por dia, todos os dias, eu fazia essa limpeza emocional. E essas experiências, elas traem uma infinidade de pensamentos negativos, ou seja, eu fui ficando cada vez mais em paz, os pensamentos foram se dissipando, eu fui ficando cada vez mais alinhada, entende? E aí, como eu fui limpando, palavras de maldição foram caindo por terra, eu fui mais falando palavras de bênção, de paz, de harmonia, tá? Mas aí você passa a ter mais consciência daquilo que você fala, daquilo que você entrega, porque aqui nesse mundo da forma, aquilo que você estava verbalizando, aqui o mundo da forma pega e você vai criando aquilo no teu mundo, tá? Então tenha cuidado com o que você utiliza nas suas palavras, tá? Tenha cuidado com isso. E criou, sentiu um mal-estar, quer partilhar uma dor com alguém, quer partilhar uma experiência, escreve isso. Não fale para ninguém. Escreva isso, desabafe, pega um papel, uma caneta, escreve tudo que você está sentindo. Pega aquele papel que você escreveu, olhe para aquilo e leia. Faz a frase de preparação, toque nos pontos, até aquela experiência que você escreveu, você ficar em paz com aquilo. Pronto. Você está curando as suas memórias. Você vai ficando cada vez mais em paz. E você vai ver no processo de uma por uma, você vai vendo muita coisa mudando em sua volta. Você vai criar um mundo de paz, de harmonia na sua vida, na sua família, na vida da sua família, dos seus, no seu trabalho, na sua vida profissional também, tá? Mas é um processo de formiguinha. A ferramenta IFT, ela limpa cena por cena, uma cena por vez.
tá? Então, eu fiquei 6 anos porque eu tive muitas experiências negativas. Então, por 6 anos, eu fui limpando, eu fui sentindo isso, tá? E o Ho Oponopono é uma ferramenta de limpeza emocional que pode te ajudar muito também. Eu utilizei as duas nas situações de dor, de trauma, porque a gente acaba amaldiçoando os nossos problemas, tá? Então, eu fui limpando essas experiências de dor e eu fui ficando cada vez em paz. Utilizei as duas ferramentas, tá? Livros. Nesse processo de limpeza emocional, os livros nos ajudam muito. Os dois livros do Eckhart Tolle, ele vai dizer bastante sobre isso também, não palavras de maldição, mas esse corpo de dor que está no nosso subconsciente, que a gente carrega para cima e para baixo, verbaliza isso e não sabe o mal que causa, não só a nós, como a outra pessoa, e ao universo onde estamos, tá? As consequências disso. Então, os dois livros de Cartolli ajudam muito nesse processo de limpeza emocional. O livro O 100, Um Curso em Milagres, é um livro azul, com letras douradas, tem disponível em áudio gratuito nos canais do YouTube. Desse livro, ele tem uma pedagogia, uma metodologia à parte. Então, tem professores de Deus que dão cursos sobre esse livro, tá? É só você entrar no YouTube, digitar o 100, Professores de Deus, que vai sair uma relação de professores de Deus que dão curso. É uma metodologia à parte, tá? Não tem nada a ver com a ferramenta IFT, não, tá? E que mais? O livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. O Joseph Murphy fala desse poder que tem o subconsciente, ele fala muito disso, tá? E você vai te ajudar a você compreender melhor. O livro 100, ele é mais abrangente. Ele fala de tudo aqui. Ele fala do caos que tem essa mente subconsciente, utiliza da nossa consciência do agora, mais o todo, tá? O livro 100, ele fala da sua conexão do agora com o todo. Tá? Então, a paz que é quando você faz essas limpezas, quando você entende as consequências disso, você fica na consciência da agora unido ao todo. Aí você fica no amor, na harmonia, na paz, que é a nossa verdade absoluta, tá? E que mais? Um livro da Rhonda Byrne, O Poder. Tem um livro da Rhonda Byrne que não veio agora, mas eu vou lembrar, no próximo vídeo eu falo. E aí, esses livros te ajudam no processo de limpeza emocional, tá? E é isso, gente. É isso que eu queria entregar para vocês sobre palavras de maldição. Sofremos sim, pagamos sim consequências, preços muito altos quando a gente verbaliza, quando a gente acredita nessas palavras, naquilo que a gente está profetizando, externizando esse mundo da forma. A gente cria o caos na nossa vida, na vida da nossa família, no nosso trabalho, e a gente não entende o dano que é, o preço que a gente paga por isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.